Olá, lindezas do tio William Lopes, o Calvo. Tudo bem com vocês? Agora falaremos sobre o sistema nervoso. Lembre-se que é a fisiologia comparada dos invertebrados. Tudo bem? Bom, o sistema nervoso, meus amores, quando a gente fala sistema nervoso, é um sistema que controla o organismo mediante as células especiais que conduzem o impulso nervoso, que são os neurônios. Tudo bem? Que está numa imagem bem legal aqui no fundo da tela. Beleza? Aí, quando os corpos celulares eles se aglomeram, eles acabam formando gânglios. Beleza? E nos invertebrados, esses gânglios, eles controlam os movimentos, controlam as atividades ali de forma regional. Por exemplo, se você pegar os anelídeos, ele apresenta ali em cada segmento você tem um par de gânglios ali controlando a situação de cada um daqueles segmentos. E os nervos são prolongamentos celulares, ou seja, contém ali nos nervos ou os axônios ou os dendritos. Não sei se você está lembrado, mas estruturalmente um neurônio ele tem, deixa eu pegar aqui, estruturalmente o neurônio tem o corpo celular, aí ele pode ter vários. Eu sei que tem um desenho ali no fundo, eu sei, mas eu quero mostrar aqui no meu. Aí você tem aqui vários prolongamentos, lembrando que aqui eu tenho os dendritos, deixa eu ver se está preto, os dendritos, eles têm espessura que vão diminuindo à medida que eles se afastam do corpo celular, beleza? E aqui eu tenho o axônio. Então, olhando aqui, nós temos os dendritos, que recebem a informação, o corpo celular, que processa a informação recebida, e o axônio, que conduz a informação recebida. Beleza? Então, só retomando a estruturinha aí do neurônio, tá bom? E falando um pouquinho o que são gânglios e o que são nervos. Agora, é importante a gente ressaltar aqui o seguinte. Os poríferos, que a gente sempre começa por eles, né? Os poríferos, eles são aneuromiários, ou seja, não tem sistema nervoso. Tudo bem? Então, poríferos são aneuromiários. Faz um pontinho de exclamação aí. Não tem, como não tem tecido, não vai ter sistemas nenhum. Beleza? Então tá. Quinidários apresentam um sistema nervoso difuso. Na verdade, ele tem uma rede de neurônios, tudo bem? Mas ele não tem um centro, um centro de concentração desse sistema nervoso. A gente fala que é um sistema nervoso difuso, ele forma uma rede. Então aqui, por exemplo, você tem uma rede de neurônios, só que não tem um centro controlador, um cérebro, um gânglio ali. Não, só tem eles. Só que tem uma coisa importante. Apesar de ser um sistema nervoso muito simples, mas muito simples, eles já apresentam arco reflexo. Tudo bem? E o que seria esse arco reflexo? Esse arco reflexo nada mais é do que um encadeamento de neurônios. Por exemplo, aqui você tem o neurônio sensitivo. Por exemplo, nós estamos um beliscão. Aqui, uma forma legal de entender, só que não neles aí, tá? Por exemplo, você tá andando na praia com a sua namorada. Aí, você andando na praia com a sua namorada, você pode estar de óculos escuros. Você pode estar assim, de óculos escuros, sossegado. O meu é preto, beleza? A sua namorada ou a sua esposa, parece que ela consegue perceber a contração do músculo do seu olho olhando para alguma que está passando de biquíni ali. Aí na hora que você faz, você está andando aqui, o que vai acontecer? Ela vai dar um beliscão.
Nesse beliscão, na hora que você percebeu, ó, na hora que beliscou aqui, beliscou, você tem o neurônio sensitivo, tá? Porque ele percebeu o ambiente. Aí você tem um neurônio de associação aqui na medula, leva a informação para o cérebro, e depois essa informação volta e vem para o motor que você já tira o braço do lugar. Beleza? Então é basicamente isso. Então você tem já um neurônio, um neurônio sensitivo aqui, tudo bem? Ele vai captar esse neurônio sensitivo, ele capta a informação, aqui você tem um encadeamento e aqui já tem uma reação, digamos assim. Perfeito? Então esse é o sistema nervoso mais simples. Esse sistema aqui está presente aqui, é o que cobra no vestibular, esse. Porém, eu gostaria que você soubesse, esse é o que cobra. Eu gostaria que você soubesse que a rede de neurônios, aqui no caso das medusas, ele está presente aqui, ó, em 2 anéis, tá? Nervosos ali, que estão aqui na borda do véu, ó. Nessa borda do véu aqui você tem os anéis. Então, esses neurônios difusos, eles se encontram ali, tá? E quanto à estrutura aqui, eles apresentam também estatocitos, que servem para dar equilíbrio, que é esse pontinho aqui que está entre os tentáculos, ó. Tudo bem? E não tem aqui nesse, mas tem algumas que podem ter ocelos, que são estruturas que percebem a luminosidade. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Plateumintos. Plateumintos, eles apresentam um sistema ganglionar, ou seja, já tem gânglios. E aqui, por que colocou ganglionar escalariforme? Presta atenção. Primeira coisa, aqui nós temos a cefalização. O que seria essa cefalização? Uma região anterior com maior concentração de sistema nervoso. Beleza? Essa centralização do sistema nervoso e a cefalização permite movimentos mais elaborados do animal. Então vamos ali. Primeira coisa, aqui você está vendo que está escrito ocelos, e esses ocelos, eles estão empontilhadinho aqui. Por que está empontilhado? Porque na verdade é como se eu tivesse pego uma planária, aqui é como se eu tivesse pego uma planária, assim, ó, feito um corte nela e você está olhando ela assim, ó, por cima, como se eu tivesse tirado uma tampa. Então, esses ocelos, eles estariam em cima desses gânglios cerebrais, que é o cérebro aqui, tudo bem? E desses gânglios cerebrais partem 2 cordões nervosos laterais. Então, você tem os 2 cordões nervosos laterais, que são unidos por essas comissuras. E o que são essas comissuras? Essas comissuras nada mais são do que nervos transversais, beleza? Nada mais são do que nervos transversais. Então, são 2 cordões longitudinais unidos por comissuras, que são nervos transversais. E daqui partem vários nervos, olha só, que vai inervar todo o corpo do animal. Aqui nessa região chamada aurícula, você tem uma grande quantidade de quimiorreceptores. Belezinha? Então, esse aqui é um exemplo que eu faço para vocês em sala de aula. É o mesmo que eu faço na sala de aula daqui. Qualquer coisa, você dá um pause no vídeo, copia e passa para o seu caderno. Pode ver que tudo que é sistema nervoso está em vermelho. Por isso que eu gosto de fazer os desenhos, tá bom? Já falei isso para vocês em outros vídeos. Bom, agora, os ocelos, por exemplo, eles servem para a percepção da luz. Então, aqui você tem o ocelo. Aí você tem aqui a percepção da luz. Com a percepção da luz, esses fotorreceptores, esse animal ele vai tentar fugir da luz. Porque ele tem um fototactismo negativo. Que a gente usa em planta esse termo também, né? Fototactismo. Mas o que é o fototactismo? É o deslocamento do animal contra a luz. Ao passo que tem animais que têm fototactismo positivo, que vai a favor da luz. Então, a planária, ela tende a se movimentar contra a luz. Então, ela se afasta, olha só, ela se afasta da luz.
Então, o ocelo, ele serve para mostrar onde tem luz para o animal, e aí ele pode se afastar ou pode ir em direção à luz. Tudo bem? Nematelmintos. Nematelmintos, ele também é centralizado, e ele apresenta um anel nervoso ao redor do esôfago. Aqui, ó, um anel nervoso. Tudo bem? Um anel nervoso. Desse anel nervoso, partem 2 cordões nervosos. Você tem um cordão nervoso dorsal e um cordão nervoso ventral. Nos livros, normalmente você vê esse cordão numa anatomia geral dela. Quando você corta ela transversalmente, você vê um cordão em cima e um cordão embaixo. E nessa parte anterior aqui, você tem nervos que partem do anel para inervar a parte da frente do animal. Perfeito? Então, esses são os nematelmintos. Então, ó, um cordão nervoso dorsal, um cordão nervoso ventral. Tudo bem? Ligados ali em um anel periesofágico, porque está ao redor do esôfago. Tudo bem? Sussa, né? Moluscos também é um sistema, agora esse aqui também é um sistema ganglionar, e os gânglios, eles estão em pares. Tudo bem? Então, você tem aqui os gânglios cerebrais. Deixa eu trocar de caneta. Ó, os gânglios cerebrais ou supraesofágicos. Eu não desenhei o esôfago, aí eu não desenhei o sistema digestório, porque senão ia poluir o desenho. Eu só queria mostrar aquilo que é essencial. Beleza? Então, os cerebrais, eles são supraesofágicos, ou seja, estão acima do esôfago. Os bucais, eles estão abaixo do esôfago. Esses bucais aqui, eles inervam a rádula. Portanto, está ausente nos bivalves, porque bivalve não tem rádula. Beleza? Pega fogo, praga. Beleza? Ai, que nervoso, professor. Eu estou nervoso mesmo. Eu sou bravo. Pensa num careca brabo. Ó, aí você tem aqui os gânglios pedais ou pediais, que são os gânglios que promovem as contrações do pé, e os gânglios viscerais que inervam as vísceras. Perfeito? Agora, eu gostaria que você soubesse que ainda podem estar presentes aí alguns órgãos do sentido, como ocelos, em algumas espécies, estatocistos, que servem para dar... estatocisto, pessoal, ele serve para dar o equilíbrio no animal. Entendeu? Para ter uma noção onde ele está, então é para dar equilíbrio. E eles também apresentam quimiorreceptores, ou seja, você tem ali o olfato, você tem ali o paladar, tudo bem? Então tem esses sentidos. Agora, o sistema nervoso dos cefalópodes, eles são bem desenvolvidos e os olhos deles são bem parecidos com o nosso, tá? E formam imagens, ó. Tem a córnea, tem a íris, que é a parte colorida, tem a lente, tem a retina, que é a camada pigmentada, beleza? Então, você tem aí um olho parecido com o nosso, joia? Então, é o mais desenvolvido. É assim que cai em vestibular, tá bom? Precisa ficar pirando a cabeça nessas coisas. Anelídeos. Anelídeos também é ganglionar. Ele tem um sistema nervoso ganglionar, onde tem gânglios cerebrais, tá? Suprafaríngeos, porque esse aqui está acima da faringe, ó. Tudo bem? E os gânglios subfaringianos. E aí aqui, em cada um dos segmentos, você tem um par de gânglios. Desenhos de ensino médio é assim. Então, eu fiz como pode cair no vestibular. Só que eu queria que você entendesse o seguinte. Para vestibular é assim, tá? São gânglios cerebrais mais gânglios subfaríngeos, e você tem 2 cordões e um par de gânglios por segmento. Inclusive, esse desenho é assim que normalmente é cobrado em prova. Esse desenho. Porém, em livros de ensino médio, é um cordão, são 2 cordões? São, mas eles são fundidos. Eles mostram assim nos livros de ensino médio. Os cordões são fundidos e os gânglios também são fundidos. Então, eles se aparentam como um só. Mas para vestibular, é assim que cai. Beleza? É desse jeito que cai. Deixa eu ver se eu consigo achar a página aqui para mostrar para vocês como que eu desenho.
tá? Mas é desse jeito que cai. Olha só, aqui, se você conseguir ver, olha, beleza? É desse jeito aqui, assim que aparece nos livros de ensino superior, tá bom? Mas, normalmente, é desse jeito aí que cai em prova de vestibular, então você tem que gravar isso daí, tá bom? Eles apresentam mecanorreceptores, ou seja, de tato, não é? Quimiorreceptores, termorreceptores. Nos oligoquetos existem células que percebem a luz, mas por todo o corpo. Ao passo que, no caso dos poliquetos, eles têm ocelos, que são aglomerados, que ficam em determinadas regiões, no caso ali da região mais cefálica. Tudo bem? Joia? Então, tá bom. Artrópodes. Os artrópodes também têm, inclusive, à disposição um sistema nervoso dos artrópodes e dos anelídeos é um critério que aproxima os dois grupos evolutivamente. Beleza? Tem autores que usam isso daí para agrupar os dois próximos evolutivamente. Beleza? Joia? Só que tem várias classificações, tem várias linhas, e isso são justificativas de autores que colocam artrópodes próximo de anelídeos, tudo bem? Então tá, ó, aqui você tem os gânglios cerebrais, suprafaríngeos, subesofágicos ali. Aqui você também tem os gânglios subesofágicos. Aqui você tem os gânglios segmentares que são formados pela união de segmentos, pode ser 2 ou mais. Por exemplo, esses gânglios cerebrais aqui, eles são formados por 3 gânglios, pela fusão de 3 gânglios ali. Tudo bem? Tranquilo? Então, o subesofágico também, 3 gânglios. Joia? Então, é isso que eu queria que vocês soubessem. Quanto à estrutura, e aqui são os cordões nervosos, ó. Tudo bem? Ó? Aqui são os cordões nervosos e os gânglios segmentares unidos. Joia? Bom, quanto ao sistema sensorial, as antenas e os palpos são estruturas de tato e olfato. As cerdas, que são aqueles pelinhos, também é uma estrutura tátil, tá? Por exemplo, nas aranhas, como algumas tarântulas, elas raspam as perninhas e aquelas cerdas que elas têm acabam causando, por exemplo, irritação na gente, coceira. Estatólitos, que é para dar, nos crustáceos eles têm estatólitos, que é para auxiliar no equilíbrio. Aí agora, aqui eles podem ter ocelos, dependendo da espécie, óleos simples, como acontece nos aracnídeos, e óleos compostos. Os óleos compostos... Então, os óleos compostos é esse que acaba, às vezes, preocupando mais o pessoal. Joia? Então, os óleos compostos estão presentes nos insetos, nos crustáceos e nos quilópodes. Nos quilópodes, eles podem ou não apresentar. Tá vendo isso aqui, ó, no inseto? Olha só, tá vendo esse olho? Cada partezinha dessa é uma estrutura chamada omatídeo. Então, acredita-se que cada uma dessas estruturas captura uma parte da imagem que está sendo vista. Então, cada partezinha dessa vê uma parte da imagem. É igual, às vezes, tem cinema, que você está lá, enquanto você está esperando, você tem várias TVs formando um grande telão, não é? Cada TV não está captando uma parte da imagem? Acredita-se que é assim que os insetos se enxerguem. Beleza? Aí, cada omatídeo desse aqui, ele tem, por exemplo, uma faceta. Ó, a faceta dele, ela é hexagonal, que é essas pontinhas que vocês estão vendo. Podem existir aí até 2.500 facetas. Uma diferença entre os insetos e os crustáceos, por exemplo, é que nos insetos, essas facetas são hexagonais, e no caso da lagosta, ele é quadrado. Aqui, por exemplo, eu tenho um desenho de um omatídeo, beleza? Aqui você tem uma região que é a córnea, que é transparente, tudo bem? O cristalino, que é uma lente, na verdade os dois são lentes. São produzidos aqui, ó, no caso quem produz a lente, que é essa estrutura do cristalino ali, é secretado por essas células
corneagianas. E aqui estão as células que capturam a imagem, beleza? Que estão aqui dentro, aqui, ó, essa célula aqui, que são as células fotossensíveis, tudo bem? E essas imagens que são captadas aqui, elas são levadas por essas fibras nervosas, depois se unem formando um nervo óptico. E aqui você tem células que circundam, são células pigmentadas também, que circundam as células fotovisíveis. Esse é um que eu fiz, tá? Esse é um que eu fiz, mas aqui você tem um outro, tá? Olha só, aqui. Então, você tem aqui o que eu disse para vocês, ó, que é o omatídeo e o nervo óptico. Tudo bem? Joia, aqui está o omatídeo cortado, como eu falei para vocês. Ó, aqui tem aquelas células que parecem a retina no meio e aqui as células pigmentadas em volta deles. Tudo bem? Equinodermos, beleza? O equinodermo aqui é tranquilo, meus amores, não é? É um sistema pouco desenvolvido, ele contém um anel nervoso, aí você tem nervos radiais e ocelos. É bem simplesinho. E espalhados na epiderme, você tem células táteis, olfativas, espalhadas aí pela epiderme. Então é bem simplesinho, não tem nem o que ficar falando muito aqui não. É um anel nervoso, de onde partem os nervos radiais. É basicamente isso. Tudo bem? Nós temos, e aqui nós temos, uma pequena revisãozinha aí, né? Na verdade, ó, você tem aqui arco reflexo nos quinidários, você tem aqui um sistema nervoso ganglionar escalariforme em plateumintos, você tem em nemateumintos um sistema nervoso que tem um anel esofágico, né, ao redor do esôfago, ali, de onde partem um cordão nervoso dorsal e um cordão nervoso ventral. Você tem os moluscos aqui que apresentam gânglios cerebrais, bucais, pediais e viscerais. Lembre-se, em bivalves não tem os bucais porque eles não têm rádula. Aqui no caso dos anelídeos agora, nos anelídeos nós temos aí também um sistema nervoso ganglionar com pares de gânglios em cada segmento, e o mesmo vale para os artrópodes. E no caso aqui dos equinodermos, um anel nervoso de onde partem os anéis, os nervos radiais. Beleza? Assim, então, nós terminamos essa parte do sistema nervoso comparado, tá bom? Essas foram as referências utilizadas nessa aula. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais.